Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, estejam com todos nós agora quando somos servidos pela palavra do Senhor. Mais uma vez, irmãos, vamos orar. Ó Deus, Tu tiveste piedade de nós ao enviar ao mundo Teu Filho Jesus Cristo, que nos concedeu o Seu perdão, que teve misericórdia de nós, que não veio ao mundo para julgar, mas veio ao mundo para salvar. Obrigado, ó Deus, pelo grandioso amor que nos revelaste em Teu Filho Jesus. E obrigado que podemos estar diante da Tua palavra mais uma vez. Nós te pedimos, derrama sobre nós agora o Teu Santo Espírito e com o Teu Espírito conduze o proclamar e também o ouvir do Teu Evangelho. E que essa palavra desperte e fortaleça a nossa fé e que nós possamos ser praticantes e testemunhas fiéis desse Teu ensino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias e acompanhar a leitura do Evangelho segundo Mateus, o capítulo 14, os versículos 22 a 33, texto previsto pela igreja para meditação neste domingo. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Está escrito: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Estimado irmão, estimada irmã, algumas horas antes desse episódio que nós acabamos de ler, os discípulos de Jesus tinham contemplado um milagre grandioso e maravilhoso. Jesus havia multiplicado pães e peixes e alimentado uma grande multidão. Mas parece que contemplar esse milagre tão grandioso, essa expressão tão grandiosa do poder de Deus, não havia sido suficiente para aqueles discípulos.
Porque no final daquele dia, Jesus ordenou que eles entrassem no barco e se dirigissem para o outro lado do lago. Jesus não havia ido junto. Tinha se reservado para ter um tempo de oração sozinho. E enquanto a viagem acontecia, uma tempestade se abateu. O vento era contrário. O vento agitou as ondas. Aquele barco estava por submergir, por afundar. Então Jesus, que não estava no barco com eles, vai andando até onde os discípulos se encontravam. Ele anda sobre as águas. Os discípulos, porém, estavam tomados de medo. Aquele medo os cegou. Eles veem um vulto andando sobre as águas, mas não reconhecem que se tratava do próprio Jesus. Eles pensam ser um fantasma que vem andando ao encontro deles. Jesus os acalma. Não tenham medo, sou eu. Pedro ainda não está convencido. Se és tu mesmo, Senhor, que vem andando ao nosso encontro, então permite que eu também ande sobre as águas. Jesus diz: vem. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas de repente ele comete um grande erro. Ele deixa de olhar para o Senhor Jesus e percebe com seus olhos o vento, as ondas, a tempestade. Quando ele repara na força do vento, ele começa a afundar. Jesus, claro, estende a mão para ele, tira ele do fundo das águas, coloca ele sobre o barco. E aqueles que estavam no barco não podiam ter outra reação senão dizer em adoração: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mesmo Jesus tendo repreendido a Pedro e os demais discípulos, dizendo que eram homens de pequena fé, eles puderam dizer: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que aconteceu com Pedro acontece com a maioria de nós. Porque tempestades se abatem constantemente sobre as nossas vidas. Constantemente nós somos açoitados por ventos fortes e por ondas violentas que tentam nos afundar. Pode ser que uma doença entre em nossa casa. Às vezes a enfermidade faz estragos. Pode ser que a morte bata em nossa porta e leve daqui deste mundo e das nossas vidas pessoas que nós muito amamos. E nós sabemos o quanto a morte pode ser cruel e quanta dor ela pode deixar. A tempestade, às vezes, vem em forma de problemas financeiros. Olha, isso é um problema sério. Nós temos obrigações a cumprir. Nós temos contas para pagar. E quando nós somos abalados por uma tempestade financeira, nós ficamos numa situação de não poder honrar os nossos compromissos e sermos prejudicados. Nós temos famílias a sustentar. Hoje é dia dos pais, um dia de pensar na família. Quantos pais no dia de hoje não estão conseguindo comemorar como deveriam, porque estão tomados por essa preocupação: como honrar os meus compromissos? Nós somos muitas vezes afetados por uma outra tempestade, e essa é a que mais dói.
crises relacionais. Eu falei no domingo passado, não sei se você sabe, nenhuma coisa nos faz sofrer mais do que as crises relacionais. A pior doença nos faz sofrer. A morte de pessoas amadas nos faz sofrer. Mas isso não nos faz sofrer tanto do que estar em conflito com alguém, do que ter brigado com alguém, do que estar de mal com alguém. Os relacionamentos quebrados e feridos são a maior causa de sofrimento dos seres humanos. Isso não é uma conjectura minha. Isso é um dado científico, dado pelos psicólogos. Nada nos faz sofrer mais. Nenhuma tempestade é pior do que as crises relacionais. Marido e a esposa, os pais e filhos, os irmãos entre si, os amigos, relacionamentos feridos são uma tempestade avassaladora sobre os seres humanos. As tempestades vêm, e os melhores cristãos estão sujeitos a enfrentá-las. O homem mais crente, mais devotado às coisas de Deus, mais dedicado à oração, esse mesmo também poderá ser abalado por forte tempestade. De tal maneira que a sua vida, como um barquinho no meio de um lago revolto, também a sua vida pode estar prestes a afundar. De repente, no meio dessa tempestade toda, no meio dessa loucura toda, vem Jesus ao nosso encontro. Estende a mão para nós. Nos convida a ir ao encontro dele, andando sobre as águas. Olha que interessante o convite de Jesus. As águas estão revoltas. O lago está abatido por uma tempestade. O barco da sua vida está prestes a afundar. Mas eu estou aqui. Você pode vir até mim. E você pode vir andando sobre as águas. Só que, como Pedro, a gente faz uma coisa muito errada. A gente foca na coisa errada. A gente tira os olhos da solução e concentra o nosso olhar no problema. É o que o Pedro fez. A solução estava diante dele. O problema já estava resolvido. Jesus estava diante dele, pronto para protegê-lo, para salvá-lo, para impedir que a desgraça maior acontecesse. Mas segundo o texto que nós lemos, Pedro, que antes olhava para Jesus, de repente reparou na força do vento. E quando ele reparou na força do vento, ele começou a afundar. Nós fazemos isso também. Nós cremos no Senhor Jesus. Nós sabemos que Ele é poderoso. Ele já operou milagres grandiosos na vida de cada um de nós. Ele continua fazendo maravilhas. Mas quando se abate uma tempestade sobre nós, ao invés de focarmos nele, que é a solução, nós focamos no problema. E quando a gente começa a reparar na força do vento, a gente afunda também.
Eu estive 2 meses afastado da igreja. Uma grande tempestade se abateu sobre a minha vida. Na verdade, essa tempestade nem passou direito ainda. E eu, um homem de fé, que caminho com o Senhor Jesus há tantos anos, eu olhei para a força do vento. Eu mudei o foco. Deixei de olhar para aquele que tanto já fez na minha vida, para olhar para o problema. Precisei reajustar esse foco e deixar de olhar para o problema e olhar para a solução chamada Jesus. E assim como Ele já fez tantas vezes na minha caminhada, Ele fez de novo. Ele me salvou. Esse é um exercício de fé. O tema desse culto hoje é fé. Esse é um exercício de fé. Olhar para a solução e não para o problema. Manter o foco em Jesus e não nas ondas ou no vento. Manter os olhos em Jesus quer dizer crer, confiar no poder do Senhor Jesus. Isso torna a tempestade mais tranquila de se enfrentar. E isso traz salvação para nós. Queridos, queridas, eu sei, alguns de vocês estão enfrentando uma tempestade avassaladora nesse momento. Outros já enfrentaram e é o seguinte, sejamos sinceros, tempestades virão. Em alguma área da sua vida, em algum momento, você será abalado. A coisa vai estremecer. Não é um desejo, é um fato. Perceba, pela fé, que Jesus vem ao seu encontro. Perceba, pela fé, que por causa de Jesus, você pode caminhar por sobre as águas revoltas. Perceba, pela fé em Jesus, que por pior que seja a tempestade, ela é menor do que Jesus. O coral vai cantar logo em seguida uma música que diz: se o trovão e o mar, se erguendo vem, faltou se erguendo, sobre a tempestade eu voarei. Eu voarei sobre a tempestade se eu mantiver o foco na solução para a tempestade. E esse foco se chama Jesus. E nunca dizer isso aqui para vocês foi tão real. E eu nunca disse isso com tanta convicção. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, porque o meu foco está naquele que anda sobre as águas revoltas. Os meus olhos estão sobre aquele que anda sobre as tempestades, aquele que voa sobre as tempestades e aquele que me permite voar sobre elas também.
Jesus. As tempestades virão, inevitavelmente, mas sucumbir a elas não precisamos. O Senhor Jesus anda sobre as águas e Ele diz para os Pedros de Lages do século 21: vem, anda também sobre a água. Você pode, porque eu posso e eu estou aqui. Mantendo os olhos em Jesus, mas não tem onda que possa te derrubar. Não tem onda que possa afundar o barco da tua existência. Deus grava essa certeza no nosso coração. Deus nos dê essa fé para enfrentarmos vitoriosos as tempestades da vida. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Jesus Cristo. Amém.